Então, a gente viu razão e proporção, né? Regra de três simples. Ficou faltando tabela de distribuição de frequências, né? Gráfico, a parte de interpretação e estudo, e os tipos de gráfico, média, moda e mediana. Vamos embora agora ver a tabela de distribuição de frequência. Basicamente, a tabela é uma forma de você organizar e interpretar informações de uma pesquisa estatística. Então, quando você faz uma pesquisa, você colhe informações, né, os dados, e você coloca isso na tabela. Essa tabela pode ser uma tabela em RAW, né? Uma tabela em RAW é quando você coloca somente os valores encontrados em ordem crescente. E isso, como pode apresentar muitos valores, você pode distribuir esses valores em frequência, né? Frequência relativa ou frequência absoluta. Mas o que é uma frequência absoluta? É a quantidade de vezes que uma variável é citada, por exemplo. O que é uma frequência relativa? É a transformação da frequência absoluta em porcentagem. Então, frequência absoluta, que é representada pela letra F, é a quantidade de vezes que a variável que você está pesquisando é citada. Frequência relativa é quando você transforma essa frequência absoluta em porcentagem. Para fazer isso, a gente leva a seguinte consideração. A gente pode colocar aqui que FR, frequência relativa, vai ser igual a frequência absoluta, né, botar F aqui, dividido pelo somatório da frequência, chamado de N, vezes 100, e a gente transforma esse valor em porcentagem. E as frequências acumuladas, tanto absoluta como relativa, é o somatório das linhas das frequências, né? Você soma todas as frequências em ordem que aparece. Primeira linha, segunda, terceira, quarta linha. Então, a tabela é uma forma de você representar a informação. Ou, se você quiser, é uma forma de você resumir a informação sem perder qualidade de conteúdo, né? Em uma pesquisa estatística. É uma forma de organizar e interpretar. Então, vamos imaginar o seguinte aqui, que aqui a gente tem, imaginar não, tem uma tabela aqui onde a gente tem a produção de soja no Brasil no ano de 2013, por região e a quantidade que cada região produziu. Então, você tem no norte 3 toneladas, no sul 30, no nordeste 5, sudeste 5, centro-oeste 37 toneladas. A frequência absoluta é a quantidade de vezes que a variável é citada. Nesse caso, a quantidade aqui, os valores aqui. Do norte, 3 vezes, você tem a frequência absoluta 3, do sul 30, nordeste 5, sudeste 5, centro-oeste 37. Somando tudo, nós vamos encontrar o total de 80 toneladas. Acumulado, o que a gente vai fazer? Primeira linha você repete, porque você vai somar todas as linhas, a primeira você repete. Não tem nenhuma linha antes dela, então repete. A partir da segunda, você vai pegar o resultado da primeira e somar com a segunda e colocar na segunda linha. Pega o resultado da segunda, soma com a terceira, coloca na terceira linha, e aí vai até a última linha, somando o resultado que você achou, para você não precisar somar todas as linhas, né? Porque na linha 3, você tem um somatório de todas as frequências até a linha 3. Então, você tem 5, 30, 3, 5 e 30. Então, na linha 1, a frequência acumulada é 3. Na linha 2, é 30 mais 3, 33. Na linha 3, é 33, é 3 mais 30 mais 5. Então, dá 38, ou 33 mais 5. Na linha seguinte, 4, você tem o somatório da linha 3, que é 38 mais a linha 5. Então, 38 mais 5 vai dar 43. E falta só mais uma linha, 43 mais 37, 80. Então, sempre vai aparecer isso, né? Na última linha, vai ter que aparecer o total. Não tem alguma coisa errada. Agora, a frequência relativa, vamos pegar cada frequência absoluta, 3, e dividir pelo total de 80. Multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. Então, 3 dividido por 80 vezes 100, você vai achar a porcentagem da primeira linha ali, que é da região norte. Dá 3,75. Na segunda linha, sul, você vai ter 30 dividido por 80 vezes 100. Vai dar 37,5. Na linha 3 do nordeste, 5 dividido por 80 vezes 100. Vai dar 6,5. No sudeste também é de 6,5. Né?
No Centro-Oeste é 37 dividido por 80 vezes 100, que vai dar 46,25. Somando todo mundo, é claro que vai dar 100%. Pode acontecer de passar um pouco ou de sobrar um pouco, a depender dos valores que você está trabalhando, porque por causa da aproximação aqui. O acumulado é a mesma coisa. Na linha 1, você repete. A partir da linha 1, você vai somando. Soma o resultado que fica mais prático, né? Linha 1 com a linha 2, coloca a linha 2. Com a linha 3, coloca uma linha 3. Soma com a linha 4, coloca uma linha 4. Até a última linha, que nesse caso são 5. Né? Então, primeiro a gente repete 37, 3,35. A partir daí a gente vai somando linha por linha, né? Linha 1 com a linha 2 vai dar 41,25, somando com a linha 3. 47,5, somando com a linha 4. 53,75, somando com a linha 5, 100%. Bora ver alguns exemplos do módulo aqui. A gente já passou também, já trabalhou em sala de aula. Pelo menos uma questão a gente vai ver aqui. A gente tem 3 questões aí nessa página, da página 4 questões na verdade. 133 a 134. Então, página 133, página 134 tem 4 questões. Vou fazer uma aqui para tirar dúvida. Então, vamos pegar a primeira. Vou fazer duas, então. Só para completar a tabela. Então, na questão 1, você tem o seguinte. Na classe de Valentina foi feita uma pesquisa sobre os animais de estimação preferidos dos alunos, e cada aluno votou em uma única opção. Observe a tabela com o resultado, realize os cálculos no caderno e complete. Então, você tem uma tabela, foi colocada a frequência absoluta, falta calcular a frequência relativa. Então, em cada situação, você vai pegar cachorro. Frequência absoluta 8, no total de 25. Então, 8 dividido por 25 vezes 100, você vai achar a frequência relativa. 32%. Gato. 6 dividido por 25 vezes 100, 24%. Pássaro. 4 dividido por 25 vezes 100, 16%. Peixe. 3 dividido por 25 vezes 100, 12%. Outros tipos de animais. Tem 1, né? Então, 1 dividido por 25 vezes 100 dá 4%. E nenhum animal, né? Você tem 3 dividido por 25 vezes 100, 12% também. No total, você vai ter 100%, né? Somando todas as frequências relativas. Então, completou a tabela, eu só queria que completasse com essas frequências, então já foi. No nível 1 que a gente tem que calcular a frequência relativa, acumulada e frequência absoluta acumulada. Então, observe a tabela. Nela, a gente já tem o seguinte, a questão número 3, na página 134. Em um cinema, 4 filmes estão sendo exibidos. Observe a tabela, a relação de entradas inteiras e meias entradas vendidas em determinado dia. Então, você tem a tabela, tem aqui para assistir esse filme. Todo mundo ama o Mateus, você tem 20 entradas inteiras, 30 meias. Segundo filme aqui, 23 inteiras, 27 meias. Perceba que todas as somas dão, né, 50, né? Isso porque a sala cabe 50 pessoas, né? Então, falta você calcular aqui a frequência relativa das entradas inteiras e das meias entradas. Então, você vai fazer o seguinte. Você tem... Total foi 200 entradas, né? Neste dia para assistir esses 4 filmes. Então, você vai pegar 20 dividido por 200 vezes 100, o primeiro filme, no caso da meia entrada e da entrada inteira. Entrada inteira, então 20 por 200 vezes 100 dá 10%, e meia entrada, 30 dividido por 200 vezes 100, dá 15%. Segundo filme, 23 dividido por 200 vezes 100, inteira, 11,5. 27 dividido por 200 vezes 100, 13,5. Terceiro filme,
3 dividido por 200 vezes 100, 1,5%. 47 dividido por 200 vezes 100, 23,5%. No último filme aqui, 28 dividido por 200 vezes 100, inteira, 14%. 22 dividido por 200 vezes 100, 11%, meio. Se somar todas as porcentagens, vai dar 100%. Então, bora ver agora tabelas e intervalos. O que significa isso? Você tem uma quantidade muito grande de informação que não dá para você fazer e colocar uma informação em cada linha, uma variável por linha. Você tem uma variação muito grande. Então, nesse caso, você divide em grupos. Esses grupos são os grupos ou subgrupos, os chamados de intervalos ou classe. Isso também não vai tirar características da informação, nem diminuir, nem desqualificar a informação. Mesmo você fazendo com subgrupos, a informação vai ser passada do mesmo jeito que se você tivesse feito linha por linha. Pelo contrário, até, se você fizer linha por linha, né, no caso de você ter uma quantidade, uma variação muito grande, você vai ter perda de informação, né? Ou informação muito resumida. Então, no caso de fazer intervalos ou classe, você acaba ganhando nessa parte. Então, quando você possui uma variação muito grande, valores muito diferentes, você divide essa tabela, né, esses valores em intervalos. E aí você conta a frequência absoluta dentro do intervalo, a frequência relativa dentro de cada intervalo e constrói sua tabela. Ser igual ao anterior, porém agora a gente vai ter que subdividir as informações. Então imagine o seguinte, que você tem uma turma que tem 5 vezes 8, 40 alunos, e você anotou as idades desses 40 alunos. Você perceba que você tem a menor valor aqui. Isso aqui é uma tabela em roll, né? Os valores aparecem em ordem crescente. O menor é 16 e o maior 46. Ó, se você for fazer uma linha para cada idade, você vai ter 30 linhas da tabela. Muita coisa, né? E acontece que algumas linhas não vão ter valor nenhum porque você não tem valores, né, que aparecem. Por exemplo, não tem 23 nem o 24, não tem 26, tem 28. Então, quando você divide em subgrupos, fica mais prático e mais fácil a interpretação e análise dessa informação. Mas para você fazer essa subdivisão, você primeiro precisa calcular o que a gente chama de amplitude total, que nada mais é do que a subtração do maior valor pelo menor valor. Nesse caso, 46 menos 16. Calcula a amplitude do intervalo, né? Você define primeiro quantos intervalos você quer, depois calcula essa amplitude. Para calcular essa amplitude, você precisa calcular a amplitude total. Então, a amplitude do intervalo depende de dois fatores. Primeiro, da amplitude total. Segundo, da quantidade de intervalos que você escolhe na tabela. Não se escolhe um número muito pequeno, por exemplo, 2 ou 1, nem um número muito grande, 20, 30, porque você também vai ter perda de informação e qualidade. Então, você escolhe ali um valor intermediário. A partir de 3, né? 3, 4, 5, vai. Para calcular essa amplitude do intervalo, você pega a amplitude total e divide pela quantidade de intervalos que você escolher. Nesse caso aqui, eu escolhi 5 intervalos. Então, a minha amplitude do intervalo vai ser 6. Então, vai haver dentro do intervalo uma variação de 6 valores diferentes. Então, o que a gente vai fazer para construir a tabela? Vai contar de 6 em 6. Então, de 6 até 6 mais 6, ou 16 mais 6, 22. Porém, se você pegar até o 22, você vai pegar, na verdade, 7 valores. Ó, 16, 17, 18, 19, 20 e 22. Então, normalmente, quando você faz isso, né, para não correr de você pegar um valor a mais, você pega sempre até o limite superior. Você não passa, você não chega nesse limite superior. Porque o seu intervalo a gente vai contar de 6 em 6, então você vai ter 16 mais 6, 22. Então, vai de 16 a 22. De 22 mais 6, 28. E assim vai, né? Isso porque a gente está contando uma. Você vai pegar 7 valores, não dá certo. Então a gente vai pegar o que a gente chama, a gente pega o limite inferior e pega o limite, não pega o limite superior. O limite superior vai aparecer no intervalo seguinte. Porque se a gente está contando de 6 em 6, a gente não pode chegar. 16 mais 6, 22. Então, o próximo vai de 23 até o 20. Não.
Vai do 22 até o 26. Um vai de 16 a 22, o outro de 22 a 28. Aí você fala, mas o 22 apareceu nos dois intervalos. No qual que a gente pega? Que eu acabei de falar. A gente pega sempre como inferior. O limite inferior participa, o limite superior não participa. Ou seja, o menor valor citado vai ser contado e o maior valor não. Então, aqui eu vou ter 5 intervalos, o menor valor é 16, então, a partir do menor valor, a gente começa a construir os nossos intervalos, somando a amplitude que nós calculamos anteriormente, que foi 6, é isso? Então, o primeiro intervalo vai de 16 mais 6 até o 22. O terceiro vai de 22 até o 28. O terceiro de 28, 34. 34 mais 6, 40. Então, vai 34, 40. 40 mais 6, 46. Perceba que o limite superior de um intervalo, ou seja, o maior valor de um intervalo, é o limite inferior do intervalo seguinte, é o menor valor. Então, o maior valor a gente sempre pega no intervalo seguinte. Então, o maior valor que aparecer aqui é 22. Então, o 22 a gente não vai contar no primeiro intervalo, a frequência, a gente vai contar no segundo intervalo. Então, aqui no primeiro intervalo, estão todas as idades que vão de 16 até o 21, na verdade. O 22 entra no intervalo seguinte. E a gente contando lá, a gente tem 22 valores lá, de 16 a 21. De 22 a 27, eu tenho 5 valores. Percebeu que a gente sempre pega o inferior, a gente não pega o máximo, não. A gente não pega o maior valor, nesse caso é o 28. 28 a gente pega no terceiro, no próximo. Então, de 28 a 33, eu tenho lá 5 valores. 34 a 39, tenho 5 valores. De 40 a 46, eu tenho 3 valores. No total, 40 valores. É a minha frequência absoluta total, né, acumulada. Aqui é a mesma ideia, né, da outra. A gente vai somar. Linha 1 a gente repete. Linha 2 a gente soma com linha 1. Linha 3 a gente soma com o resultado da linha 2. Linha 4 a gente soma com o resultado da linha 3. Linha 5 a gente soma com o resultado da linha 4. Como sobrar até a linha 5, a gente para aí. Então, vai ser 22 na primeira linha. 22 mais 5, 27. 27 mais 5, 32. 32 mais 5, 37. 37 mais 3, 40. A frequência relativa é só a divisão das frequências, de cada frequência pelo somatório de todas as frequências, né? Pela frequência acumulada aqui. Então, 22 dividido por 40 vezes 100 vai te dar a frequência relativa do primeiro intervalo. 55%. 5 dividido por 40 vezes 100 vai te dar a frequência do segundo intervalo. 12,5%. O terceiro intervalo é a mesma coisa, né? Porque é a mesma quantidade. O quarto intervalo também. O segundo, o terceiro e o quarto intervalo dão o mesmo valor, 12,5. A mesma coisa, né? 5 dividido por 40 vezes 100. O último intervalo, que é 3, a frequência é 3, então vai ser 3 dividido por 40 vezes 100, que vai dar 7,5. Somando tudo, 100%. A frequência acumulada é a mesma ideia, né? Linha 1 repete. A partir da linha 2 a gente vai somando. Linha 1 com a linha 2, coloca na linha 2. Resultado da linha 2 com a linha 3, coloca na linha 3. Resultado da linha 3 com a linha 4, coloca na linha 4. Resultado da linha 4 com a linha 5, coloca na linha 5. Que vai dar o total, né? Então você vai ter 55, 67,5, 80, 92,5, 100%. Então, bem parecida, a única coisa diferente das duas tabelas é que uma que você subdivide, você divide a informação em intervalos, né? São grupos de mesmo tamanho. Perceba que de 16 a 22 é o mesmo valor, é o mesmo tamanho de 22 a 28. Cuidado, porque o limite superior, né, o maior valor, entra sempre no de baixo. O maior valor 28 vai ser contado aqui no intervalo seguinte. O maior valor 34, soma no intervalo seguinte. Maior valor 40, soma no intervalo seguinte. No último intervalo, você considera todo mundo, né? Porque não tem mais nenhum intervalo, então, se tem 46, você soma. Se tem 47, está errado alguma coisa. A gente tem uma atividade aí na página 136 e 137. A gente já resolveu isso durante as aulas, mas, como você está estudando para a prova, é bom você refazer essas atividades. São 3 atividades.
fazer uma e as outras ficam como exercício, né? Que são muito parecidas. Fazer a questão 3, que é a última questão que a gente tem aí. Então, você tem o seguinte: a professora Sônia fez uma pesquisa em sala de aula para saber quantos irmãos cada aluno tem e organizou em uma tabela em roda, que é uma tabela que os valores são apresentados em ordem crescente. Então, aqui você tem a tabela da quantidade de irmãos. Você tem 4 alunos que não têm irmão, 6 alunos que têm um irmão, 4 alunos que têm 2 irmãos, 3 que têm 3 irmãos, 2 que têm 4 e 1 com 5 irmãos. Então, para construir a tabela, então primeiro a gente vai calcular a amplitude total, né? Que é o maior valor menos o menor, vai dar 5. Definir uma quantidade de intervalo, que pode ser 5, porque fica fácil de fazer, porque cada quantidade vai aparecer em uma linha, tá? Então, se dividir, se eu definir 5, vou dividir 5 por 5, e a gente calcula a amplitude do intervalo, né? Que é o total, 5, primeiro 5 é porque é o total, né? Se é a quantidade, a variação total, a amplitude total do intervalo. Escolhi 5 intervalos, então 5 dividido por 5 dá 1. O detalhe importante é que quando você fizer essa divisão aqui da amplitude do intervalo, se aparecer um número decimal, você sempre aproxima para mais. Então, se tivesse dado aí 1,1, a gente colocaria 2. Se tivesse dado 1,9, colocaria 2 também. Então, a gente sempre aproxima, nesses casos, para mais. Para não correr o risco de você, dos maiores valores da tabela, não aparecerem na tabela de distribuição de frequência. Assim, você acaba passando sempre por ele. Então, o primeiro intervalo vai de menor valor 0 até 1, né? Porque a amplitude do intervalo é 1, então o primeiro intervalo vai de 0 a 1, o segundo de 1 a 2, o terceiro de 2 a 3, o quarto de 3 a 4 e o último, o quinto, de 4 a 5. Lembrando que o limite superior não participa, então o meu primeiro intervalo tem quantos alunos não tem irmão? 1, 2, 3, 4. Então tem 4 alunos que não têm irmão. Então o primeiro intervalo, a frequência é 4. Segundo intervalo, quantos alunos tem um irmão? Dá 6. Terceiro intervalo, 2, é 4. Quarto intervalo, 3. Você tem 3 valores. E o último são o que sobra, né? O que resta ali. 3 valores também. Frequência acumulada a gente vai somando, né? 4 na linha 1. 4 mais 6, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 3, 17. Mais 3, 20. Então, lembra que a gente soma a primeira linha, a gente repete, e a partir da seguinte a gente vai somando. A linha 1 com a linha 2, coloca na linha 2. Linha 2 com a linha 3, coloca na linha 3. O resultado com 4, e assim vai até o último valor. Aqui é 20 o total, né? Não vai aparecer agora não, né? A frequência relativa pega cada frequência absoluta e divide pelo total da frequência, nesse caso 20. Então, no primeiro intervalo vai ser 4 dividido por 20 vezes 100. O segundo intervalo vai ser, aí dá 20%. 6 dividido por 20 vezes 100. Vai dar 30%. O terceiro intervalo vai ser 4 de novo, dividido por 20 vezes 100, vai dar 20%. Quarto intervalo, 3 dividido por 20 vezes 100, vai dar 15%. E no último também vai dar 15%, porque é o mesmo 3 dividido por 20 vezes 100, 15%. Somando tudo, vai dar 100%. Aqui a gente vai fazer o que agora? Linha 1 repete, linha 2 soma e coloca na linha 2. Então, nós vamos somar aqui a partir da linha 2, linha 1 mais linha 2, linha 2 mais linha 3, linha 3 mais linha 4, até chegar na última linha com frequência. Então, repete, 20 mais 30, 50, 50 mais 20, 70, 70 mais 15, 85, 85 mais 15, 100%. Então, tem mais duas questões aí parecidas com essa para vocês fazerem para exercitar. Lembrando que numa prova a gente não coloca, né? Em uma prova a gente não vai colocar toda uma tabela completa ou para você completar a tabela. Vai ter lá informação para você fazer
a sua frequência, né? Então, com isso, a gente termina a parte da distribuição de frequência. Fica como exercício aí as outras questões, só tem mais duas.